Voltamos com mais um episódio do Pode Fazer Ciência. Seguimos o nosso bate-papo com o tema Desenvolvimento Sustentável, estudos na Unital nas regiões Norte e Nordeste. Eu sou a Bruna Silva e recebo aqui no estúdio o nosso coordenador do mestrado em Planejamento e Desenvolvimento Regional da Unital, o professor Dr. Edson Trajano, e também aqui conosco no estúdio os mestrandos de Ji-Paraná, Rondônia, Ed Polo Moscoso e Rogério Bijos de Oliveira. Sejam bem-vindos ao Pode Fazer Ciência. Os nossos mestrandos são da mesma cidade, mas têm linhas de pesquisas bem diferentes. Então, Ed, conta pra gente sobre o estudo que você faz e que tem foco em uma cooperativa de crédito. É isso mesmo? Perfeito, Bruna. Obrigado e cumprimentar ao professor, Dr. Edson Trajano, a você, Bruna, e a todos aqueles que estão nos ouvindo. Bom, a pesquisa ela surge devido a uma dor, a um problema, e de fato estamos fazendo em cima de três cooperativas, são um sistema cooperativista, e na cidade do município de Ji-Paraná. A ideia é mostrar a influência das cooperativas perante o desenvolvimento do município. Perfeito. Rogério, por sua vez, faz uma pesquisa sobre o processo de informatização da saúde na região. Rogério, por que você resolveu investigar esse tema? Então, Bruna, eu já lido com informatização da saúde há algum tempo e participei diretamente desse processo de informatização no meu município, percebendo com isso as dificuldades que eu encontrei, tanto na área de infraestrutura, principalmente em rede de computadores, conexão com internet, e também a barreira que os profissionais encontraram em aceitar essa novidade do uso da tecnologia, do uso do prontuário eletrônico nos seus atendimentos. E isso me levou a querer investigar como esse processo está acontecendo nos outros municípios. Na verdade, eu não estou investigando só um município, é uma regional. Ela hoje é composta por 17 municípios, é uma abrangência bastante grande. Estou com uma população de 307 participantes. Consegui até agora uma amostra de 107 respondentes. Então, o que me levou a essa pesquisa foi essa curiosidade de saber como esse processo tem acontecido nos outros municípios, se tem acontecido. Perfeito. Professor Trajano, pelo que a gente viu no episódio anterior e agora com os mestrandos de Rondônia, a gente percebe que quando se fala de desenvolvimento sustentável, ele envolve diferentes áreas das instituições, né? Tanto privadas quanto as públicas. Então, a base do desenvolvimento sustentável, hoje pensando na Universidade de Taubaté e no Brasil inteiro, no mundo, é pensando os ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030. Isso envolve várias questões. No passado, quando se falava de desenvolvimento sustentável, a preocupação maior era com as questões ambientais. Hoje é mais do que as questões ambientais. Continuamos tendo preocupações com as questões ambientais, mas esses dois trabalhos já mostram características outras, setores outros de atividades que são importantes. Por exemplo, as cooperativas de crédito nos ajudam bastante em reter renda local e a distribuição dos ganhos do mercado financeiro para a localidade. Hoje os bancos são um dos segmentos que mais ganham no Brasil. E por que não fazer a cooperativa para pensar nessa renda que fica na região e, consequentemente, contribui para o desenvolvimento local? Do outro lado, o desenvolvimento também passa por saúde. E saúde, uma oferta de serviços de saúde com mais qualidade, precisa também de um desenvolvimento tecnológico. E o Rogério tem estudado isso, e é interessante também, né, Rogério, ter profissionais capacitados para trabalhar com essas ferramentas de tecnologia e, consequentemente, isso retorna em um melhor serviço de saúde a toda a população dessa localidade. Sim. Destaco também aqui que a Universidade de Taubaté, nos programas de desenvolvimento regional, já com várias turmas em funcionamento, já estamos com o processo seletivo da 26ª turma no campus de Caraguatatuba, aqui no litoral norte do estado de São Paulo. Então já estamos com 25 em andamento no mestrado em gestão e a 16ª no mestrado em planejamento e desenvolvimento regional.
E a universidade, quando pensa em desenvolvimento regional, é regional para cada região. Por exemplo, no estado de Rondônia, nós temos os 2 mestrandos aqui presentes discutindo desenvolvimento regional, mas na próxima semana, uma equipe da graduação estará com o projeto Rondon, também no estado de Rondônia, também preocupado com a questão do desenvolvimento local, sobretudo na área de saúde e educação. Ed, a partir do seu estudo, que pontos você destacaria sobre o impacto do cooperativismo de crédito para a região de Ji-Paraná? Perfeito, Bruno. Veja, como o professor com maestria falou, as organizações cooperativistas, elas nos ajudam a ter esse olhar, essas práticas que são endógenas, que são dos próprios cooperados, da própria população. Então, através disso, não só a parte econômica e financeira, mas também a parte social. A parte também do desenvolvimento, quando nós olhamos ambiental, olhamos também, por exemplo, para a primeira ODS, que é a questão da pobreza, para o 8 ponto, né, do objetivo. Então, tudo isso, os próprios cidadãos, as próprias pessoas daquele município conseguem se desenvolverem, conseguem se organizarem para se desenvolverem. Então, esse olhar dentro do cooperativismo é para mostrar quais são essas ações institucionais, quais são as práticas que eles representam dentro daquele município de Ji-Paraná, para que possa ser influenciado nesse desenvolvimento. Então, eu vejo que é por esse caminho, Bruno. Joia. Rogério, no caso da informatização da atenção primária de saúde, quais os efeitos disso para o desenvolvimento dos municípios daquela região? Tudo bem, só antes disso eu posso fazer um adendo na fala do professor com relação à capacitação. O professor Trajano tratou de capacitação, de necessidade de capacitação. Isso é algo que foi um diferencial, que eu vivenciei como diferencial durante esse processo de informatização do meu município. Primeiro, porque eu já era graduado, trabalhava como profissional de tecnologia, instrutor de tecnologia no Sistema AS. Então, eu já tinha um certo know-how para tentar sanar essas dificuldades, essas barreiras que a gente encontrou para a informatização no meu município. É um município pequeno, rural, então eu tenho unidades de saúde que ficam a 40, 50 quilômetros da sede do meu município. A partir da aquisição dos materiais, eu pude estar indo até essas unidades e resolvendo esses problemas de infraestrutura para que eu pudesse implementar, diante de um plano que eu elaborei de informatização, pudesse estar implementando essa infraestrutura, assim como a capacitação para o bom funcionamento. Eu acho que o diferencial da gente, mesmo tendo ficado durante um período inicial de implantação no estado como um dos municípios que menos estavam enviando dados para o centralizador nacional, quando chegou-se no momento que era o momento chave para começar a subir realmente as informações, nós passamos a ser o primeiro município do estado que estava trabalhando com 100% das unidades atendendo com PEC e SUS-EPS. Então, isso foi um diferencial. E também, já como resultado da minha pesquisa, é algo também que está impactando no processo hoje, a falta de capacitação. Tanto que entre os respondentes, eles não conseguem chegar a um consenso se os treinamentos ofertados pelo Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde foram suficientes para o uso do sistema na região. Então, Rogério, no caso da informatização da atenção primária da saúde, quais os efeitos disso para o desenvolvimento dos municípios daquela região? Então, também tratado pelo professor Trajano com relação às ODS, a saúde está dentro desse know-how de ODS, na ODS 3, onde preza por uma oferta de bem-estar e saúde a todos, a todo o tempo, em todas as idades, na verdade. Então, a ODS 3 trata isso e esses indicadores, dimensionar esses indicadores nas formas antigas que a gente utilizava de captação de dados, papel, fichas, formulários, seria muito difícil. E todos esses indicadores, eu tenho estudado, grande parte deles, acho que 2 ou 3 apenas, não estão diretamente ligados à atenção primária à saúde. Os outros demais estão diretamente ligados à atenção primária. Quem vai captar esses dados vão ser a atenção primária. Daí a importância de se informatizar essa atenção primária com uma
qualidade nos atendimentos. Então, eu quero contribuir trazendo isso, essa informatização e melhorando esse processo de informatização na regional onde eu estou estudando. Ed, por que eu vou fazer empréstimo ou fazer uma movimentação financeira em uma cooperativa e não em um banco tradicional? Qual a vantagem das cooperativas? E o que o seu estudo mostra? Há vantagens, de fato, dessas cooperativas de crédito para o desenvolvimento local? Ótimo. Professor, sua pergunta instiga na fala e muito salutar porque as cooperativas, ela tem um cunho de ter como seu dono o seu cooperado. Então é uma tríade. Cooperado, que ele é dono, ele é fornecedor e ele é o cliente. Então, eu costumo sempre dizer assim, que nos bancos convencionais que existe hoje pelo Bacen no Brasil, nunca chamaram ou o senhor, ou eu, ou a Bruno, ou o Rogério, para falar sobre os lucros. O que nós vamos fazer sobre o lucro? Ponto. Agora, as cooperativas de crédito chamam os cooperados de uma forma formal, em Assembleia Geral, para definir o que será feito com as sobras, porque nós não chamamos de lucro, nós chamamos de sobras. Ou seja, nós também somos donos. Então, aquele valor que sobrou, que definitivamente é tratado como lucro, mas nós chamamos de sobra, ou vai para o nosso bolso, ou nós damos alguma finalidade para aquelas sobras. Então, daí nós já temos o primeiro ganho. Um outro ganho que nós podemos colocar são taxas mais reduzidas. Outro ganho é a forma e a conduta de uma normativas e resoluções que possa ser acessado o crédito, tanto para produtores rurais, como para empresários e também para questões pessoais. Então, nós temos algumas diferenças que conseguem captar esse acesso ao crédito e consegue dar essa movimentação para o cooperado. Ô Rogério, no caso do seu trabalho, um dos grandes problemas hoje no país, principalmente nos municípios mais do interior, é a subnotificação de dados ligados à saúde. Você acredita que esse trabalho seu vai ajudar em reduzir esse grande problema? Então, professor, eu vejo uma cultura na saúde de não se notificar, uma cultura em não se coletar os dados lá no início. Então, chega ao ponto de que isso vai impactar diretamente nessa subnotificação. Não que a gente não realize realmente subnotificação. Os procedimentos são realizados e deixam de ser coletados não subnotificados. Na verdade, eles não são coletados mesmo. Eu acredito que a partir do momento que passa-se a ter qualificação, capacitações, para que esses profissionais entendam a importância de se alimentar um sistema, que não é ali perder tempo fazendo um atendimento que ele realizava antes em 8 minutos, ele passe num primeiro momento a gastar 15 ou 20 para fazer, mas que lá na frente, quando ele tiver afinidade com a ferramenta, ele vai conseguir voltar a fazer esse atendimento nos 8 minutos que ele fazia lá no papel. E detalhe, com a presença de todas essas informações que vão ser necessárias, que vão gerar dados, que vão gerar informações, que vão gerar recursos financeiros por meio dos subsídios do Ministério da Saúde, entre outras coisas. Então, eu acredito sim que, sendo bem feito o processo de informatização, não se tratando só de tecnologia, mas principalmente de capacitação e inculturação até desse processo nos profissionais, eu acredito que sim, que ele vai contribuir com a diminuição da subnotificação. Professor, para a gente fechar esses 2 episódios sobre os estudos da Unital nas regiões Norte e Nordeste, qual o seu balanço sobre esses trabalhos e a importância, de modo geral, para o desenvolvimento dessas regiões? Primeiro é importante destacar a Universidade de Taubaté como a maior universidade municipal do Brasil, também com a preocupação de ser uma universidade nacional. Cada vez mais essa universidade tem transformado em uma universidade nacional, seja em ações em Rondônia, como do Projeto Rondon, seja de ações como do trabalho feito pelo mestrado em desenvolvimento regional, mas também outros programas de mestrados da Universidade de Taubaté.
A preocupação nossa é como melhorar a qualidade de vida das pessoas. E cada um dos trabalhos realizados, seja qual for a região brasileira, mas cada uma com seus desafios, nós estamos contribuindo para essa melhoria na qualidade de vida das pessoas. Quando observamos trabalhos como o do Rogério, preocupado com a questão de todo um sistema de informatização para a saúde, reduzindo o processo de subnotificação, melhorando o processo de treinamento desses funcionários da área de saúde, nos ajuda a entender a importância disso para o desenvolvimento. Ou seja, se eu não tenho dados, se eu não tenho informação, é difícil pensar em políticas públicas. A universidade hoje está muito preocupada em atender às metas do desenvolvimento, a meta do desenvolvimento sustentável 2030. Ou seja, cada ação da universidade tem sido pensada em atender cada uma dessas metas. Por exemplo, a novidade nossa no mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional é a abertura de uma nova turma lá em Caraguatatuba. Caraguatatuba é uma das regiões que apresenta maior crescimento populacional do país e a falta de planejamento urbano levou a uma grande tragédia no município de São Sebastião, município vizinho, com mais de 60 mortos, em função, é claro, de uma forte chuva, mas essa forte chuva em uma região de serra, na maioria das vezes em loteamentos não regularizados. Por isso a importância da gestão para o processo de desenvolvimento. E eu fico muito feliz com os trabalhos apresentados pelos mestrandos da região Norte e Nordeste. Dessa forma, a universidade contribui para o desenvolvimento dessas regiões e há uma troca de experiência muito importante entre aquilo que esses alunos nos trazem das suas regiões de origem, o grupo de professores docentes aqui do nosso programa de desenvolvimento regional. Essa troca de saberes é fundamental para pensar em políticas de desenvolvimento e avançar além da teoria, mas também uma prática de desenvolvimento. Perfeito, professor. Agradeço a sua presença aqui no podcast, assim como agradeço a presença do Ed e também do Rogério. Essa foi a edição 45 do Pode Fazer Ciência e em breve nós voltamos com mais novidades. Até lá!